Olá, senhores, tudo certo? Como estamos? Tudo beleza? Pessoal, eu vim hoje para discutir um pouco com vocês, poder explanar um pouco mais do conteúdo de gestão do conhecimento, que é uma disciplina um pouco nova dentro da administração e que vem tendo algumas abordagens bem interessantes. E hoje, especificamente, no nosso vídeo, nós vamos abordar sobre o livro do Harari. É esse daqui, ó, 21 lições para o século 21. Esse livro aqui, pessoal, ele é muito interessante, que tem umas abordagens bem legais que o Harari faz, inserindo as novas tecnologias e como que vai ficar, né, possíveis visões futuras de mundo e principalmente, como é o nosso caso, para a administração, como que os novos administradores estão preparados, será para gerir empresas que vão utilizar essas determinadas tecnologias, as tecnologias que nós ainda nem conhecemos muito bem. Então hoje eu trouxe para vocês, para a gente poder discutir um pouco, explanar um pouco sobre algumas questões da gestão do conhecimento, tendo como base esse livro do Harari, beleza? Eu começo aqui para vocês explanando só um pouco da gestão do conhecimento, principalmente em relação à aprendizagem organizacional, que é o que? É onde o indivíduo ele precisa de constantemente estar aprendendo, aperfeiçoando. E aí eu coloco entre parênteses para vocês aí o Peter Senge. O Peter Senge é aquele autor do livro A Quinta Disciplina, que ele fala das 5 disciplinas ali e vai desenvolvendo cada uma das disciplinas, culminando na disciplina de constante aprendizado da organização que aprende, que é o pensamento sistêmico, ou seja, aquele pensamento que envolve várias dialogias e que a gente sempre tende a culminar em um conhecimento mais explícito, um conhecimento adquirido de várias áreas, beleza? Então, sempre pensando na organização que aprende, por isso é o primeiro tópico que eu coloquei para vocês, na quinta disciplina, que é o pensamento sistêmico de Peter Senge. A gestão do conhecimento, como o próprio nome já fala, ela vem da criação, da inovação de processos administrativos a partir de alguns modelos de gestão criados. Por quê, professor? No nosso século XXI, nós temos algumas questões, alguns modelos que eles são expostos, mas às vezes não são validados dentro da administração. Então, a gente tende a observar esses novos modelos porque os administradores atuais eles vão tentar criar métricas ou processos administrativos extremamente inovadores e principalmente tendo como base isso daqui que eu coloquei para vocês, ó, a TI, que é uma das principais vertentes do trabalho do século XXI. Pessoal, eu não preciso dispor para vocês, a gente já sabe que estamos vivendo uma situação de pandemia em que o trabalho home office, o trabalho remoto, ou seja, virtual, ele se tornou uma prática cotidiana. E a tecnologia de informação ela vem para agregar. Até um tempo atrás, a gente não tinha, por exemplo, uma aula como essa, uma aula online, onde você pode assistir de casa. Então, a tecnologia da informação, ela veio, a TI, ela veio para poder melhorar alguns processos administrativos. E principalmente quando a gente fala de gestão do conhecimento no novo século XXI, nós temos que abordar como base a TI. E é isso que fala também o nosso livro do Harari. O Harari ele começa falando da Revolução Industrial, que deu origem a alguns pensamentos, algumas ideologias que nós temos hoje em dia, e a Revolução Tecnológica, que é o que nós estamos vivendo, como que essa tecnologia, como essa revolução vai impactar alguns conceitos futuros. Pessoal, o que nós sabemos hoje em dia é que o futuro é muito incerto e ele está cada vez mais incerto devido à grande profusão de tecnologias, de softwares que vão sendo desenvolvidos e nós às vezes não sabemos como lidar
um exemplo são os smartphones. O smartphone lança o iPhone 12, iPhone 13, 15, 20, 1000, enfim. Nós não sabemos, às vezes, utilizar nem 50% das funções tecnológicas que tem dentro de um smartphone. Então, é muito complicado. Esse futuro ele é muito incerto e o Harari ele coloca isso como uma das principais questões a ser discutida e ele aborda uma frase que eu gosto muito, que é: a humanidade será testada. Professor, isso não seria talvez um pouco forte? Sim, é um pouco forte. Por quê? Porque logo aqui, ó, ele coloca, eu tirei aqui para mostrar para vocês, que a revolução tecnológica ela pode, né, poderá e já está fazendo, pessoal. Isso não é um futuro tão distante assim, já está acontecendo a perda de muitos empregos. Professor, como assim? Em substituição. Lá na Revolução Industrial, nós tivemos a substituição constante do trabalho humano, a força humana, a mão de obra, o trabalho braçal, né, que nós chamamos, pela substituição das máquinas, e agora com a introdução da TI, né, a gente vai falar do conceito de IoT, né, que é a Internet of Things, a internet das coisas, em que tudo está conectado. E aí por isso que Harari ele coloca aqui que vai se excluir muitos empregos, criando classes de trabalhadores sem utilidade. Por que, professor? Porque a ideia é que a inteligência artificial, pelo menos estamos caminhando para isso, hein, pessoal? Não estou profetizando nada, não. Que a inteligência artificial vai assumir muito desses postos de trabalho, como nós já temos hoje em dia. Nós já temos a figura do trocador de ônibus sendo substituída por máquinas. Hoje praticamente não se tem utilizado nas grandes capitais a figura do trocador de ônibus. Simplesmente tem a máquina para registrar o seu passe no cartão de passe que geralmente o passageiro tem no cartão eletrônico. E aí, coloco para vocês, enquanto administrador, será que você está preparado? Será que nós estamos preparados para assumir, às vezes, a gestão de uma empresa que precisa abordar a tecnologia, a TI, nos seus modelos administrativos? Então, esse é um dos questionamentos que eu coloco para vocês. Um outro ponto interessante que o autor coloca aqui era que antigamente os seres humanos os indivíduos eles conseguiam dominar a máquina. Por quê? Algumas habilidades físicas, cognitivas que são inerentes ao ser humano e a máquina não tem, como analisar, compreender, comunicar. Então, o ser humano ele conseguia tomar conta da máquina. Porém, com a evolução e a introdução da inteligência artificial, como será que está a capacidade da máquina de compreender essas emoções? Professor, tudo bem, eu entendo que geralmente a IA, a inteligência artificial, ou AI, como queiram, ela é mais baseada em dados estatísticos, ou seja, a máquina ela toma decisões a partir de dados estatísticos. Agora, a máquina compreender a emoção humana, será que é possível? Será que isso está num futuro tão distante assim, pessoal? Ou a gente já consegue observar isso hoje em dia? Olha aí, o trabalho dos algoritmos nas redes sociais. Será que não captaria? Pessoal, isso é muito tranquilo da gente observar. É só você perceber o tanto que você entra em rede social e a rede social sabe o seu perfil todo de te sugerir produtos novos, sugerir comunidades, sugerir amigos. Então, você tem aí uma grande captação de dados por meio de ferramentas que a gente chama, quando a gente vai abordar logística, dos Enterprise Resource Planning, os ERPs, ou CRM, Customer Relationship Management, que são softwares capacitados para poder
fazer essa base de dados, buscar todos esses dados e traçar o perfil de vocês nas redes sociais. Então, isso é feito por meio de algoritmos. Eu coloco aqui para vocês programa de streaming e outras tecnologias tanto que traçam o seu perfil. O programa de streaming lá, você pode observar que são dadas algumas sugestões para que você veja determinados filmes ou séries. Beleza? Vamos continuar aqui falando da inteligência artificial na saúde. Pessoal, aí agora, obviamente, o Harari ele faz uma projeção de futuro em que a inteligência artificial ela pode ir para algumas áreas. Obviamente, aqui são conjecturas que ele faz, eu não diria nem previsões, mas tentando enxergar um futuro diferenciado aí com as tecnologias. E é isso que nós, enquanto administradores, precisamos de compreender para saber até onde nós vamos conseguir fazer a gestão de algumas organizações, qual que é o aprendizado que a gente pode levar para essas empresas. Vamos lá? Então, na área da saúde, ele coloca aqui que tem alguns algoritmos da inteligência artificial que podem funcionar como se fossem vários médicos ao mesmo tempo. Professor, como seria isso? Pessoal, imagine um cidadão que hoje já se automedica, né? A gente não precisa ficar aqui falando que, não, muitos cidadãos, os cidadãos todos não se automedicam, que é mentira. Nós sabemos que vocês, até eu mesmo, e muitas das vezes nós procuramos ali o Dr. Google, como assim possamos dizer. Porém, obviamente, para a saúde isso não é muito bom. Mas imagina vocês uma AI, uma inteligência artificial preparada, já com dados estatísticos, com todas as doenças, todos os medicamentos que você deve tomar, ou seja, as profilaxias todas já encarregadas de fazer o seu tratamento. E isso eu coloco para vocês a somente um clique do seu smartphone, ou seja, você pode estar ali clicando e percebendo, na verdade a inteligência artificial vai fazer isso, já configurando a ideia ou concatenando a ideia de vários médicos, coloca aqui o Harari coloca bilhões de médicos para você ter um diagnóstico mais preciso da sua doença. E ele coloca também que um aldeão médio, né, de uma tribo muito longínquo, enfim, um aldeão pobre, que não tem a capacidade de se tratar hoje em dia num hospital muito bom, um hospital de ponta, a possibilidade que esse indivíduo vai ter de ter um diagnóstico até melhor ou mais preciso que os indivíduos que hoje têm essa possibilidade financeira de estar sendo tratado no melhor hospital. Então você imagina, você tem algumas características, algumas vantagens da TI, juntamente com a inteligência artificial, que pode levar a uma maior equidade no tratamento, como no caso que eu coloquei aqui para vocês, o tratamento da saúde, em que um indivíduo, às vezes pobre, né, de uma região muito longe, que não poderia ter, né, não teria esse cuidado, um cuidado efetivo, um diagnóstico preciso da sua saúde, que pode ter por meio da inteligência artificial. Então você tem várias coisas aqui, pessoal, para nós discutirmos. Beleza? Eu vou fazer esse momento em 2 vídeos, para não ficar tão grande os vídeos aí, para a gente discutir um pouco essas ideias do Harari dentro da gestão do conhecimento. Beleza, pessoal? Até o nosso próximo vídeo.